Salve rapaziada, bem-vindos ao canal da Ked. Mais uma vez aqui o ilustre, o magnata, o mago implacável, Presto, Alexandre Batista aí. Dessa vez requisitadíssimo, top 16 aí, Nacional 2025. Aleluia. The Finally, um título importante aí pra carreira do Presto, né? Faltava esse título aí, né? Queria muito. A gente pode dizer que até o próximo, sei lá quando, mas é o melhor White Woods aí do Brasil atualmente. E aí, né, vamos entender o que aconteceu nesse Nacional aí que deu esse título aí pro Presto, mano. E aí, Presto, dá um salve aí, quer mandar salve pra quem? Vamos lá, salve duelistas. Pra quem não me conhece ainda, até porque eu sei que tem jogador novo na área, eu sou o Alexandre Batista, conhecido como Presto. Sou o cara que jogou de White Woods no Nacional. Mano, como eu posso dizer, foi uma experiência, assim, magnífica esse evento, deu tudo certo. Embora eu tava planejando que o torneio, pra mim, o meu rendimento não ia ser mais ou menos tal, porque o ano passado eu já não fui bem no evento, eu fiquei um pouquinho chateado, deprimido e tal. Parece que esse Nacional foi a redenção. E assim, a escolha do deck que eu fiz pra jogar foi baseada em muitas circunstâncias, inclusive em relação à coleção nova, né? Mas eu vou explicar sobre o White Forest, né? Mas antes eu quero dar uma dedicação, né? Uma dedicação principal aqui. Desculpa, até me desculpa, Rengos, mas ó, pessoal, ó, saúde. A poderosa, Santa Azamina. Vou explicar por que no profile, mas eu vou falar sobre o deck White Woods, tá? Vamos lá. Cara, sem muito segredo, a quantidade de monstros White Woods que eu usei, tá? Aqui, o que acontece? O ponto importante eu usei duas Rosette porque eu carinhosamente deixei uma de backup caso uma eu perdesse no meio do jogo, fosse banida por um Beast, ou tomasse Shifter, ou sei lá o que. Mas eu não queria usar três porque eu não queria ter sempre ela na mão. Eu quero usar duas porque assim, eu quero ter uma chance adequada para poder aparecer na mão, mas ao mesmo tempo não, e ser buscável pelas cartas através da Sylvie aqui, vindo pela trap para poder fazer sincro. Então foi uma quantidade que eu achei muito confortável para usar, tá? Eu só usei uma Rússia mesmo também, tá? Me senti completamente confortável com essa numeração de cartas aqui da Engine de White Forest. Só que lá, eu usei White Forest Azamina. E, claro, não podia faltar as cartas Sinful Spoils também, que eu acabei usando aqui. Duas bruxas apenas, cartas Azamina. Eu usei a Kickplay foi uma carta maravilhosa, tá? Porque todo o combo que eu fazia do White Forest, quando eu fazia o combo do White Forest padrão, eu tomava algumas interações que podiam impactar no meu jogo, né? E, por exemplo, Fualos, ou às vezes Draw. Quando eu já fazia as buscas necessárias, eu já tinha essa carta aqui em mãos e eu conseguia jogar essa carta no turno do oponente. Por jogar no turno do oponente, é uma questão de, por exemplo, quando você vai tomar uma Fualos no White Forest, você só precisa ter uma coisa simples. Você só precisa invocar a Riciela, buscar duas cartas, fazer a play da bruxa, a play da Azamina, para poder buscar as cartas da Azamina e jogar no turno do oponente. Isso tinha sido uma play que a gente tinha discutido, né, na quinta-feira, sobre como jogar Underdraw e Underfualos, que eu lembro que eu observei uma partida sua, onde você tomou Double Fualos e aí você tinha a Khaled na mão e você não deu a Khaled. Eu falei, caramba, mano, que frieza não dar essa Khaled. E, mano, depois que você me explicou o combo, que eu entendi a deck build, eu falei, caramba, tem realmente um potencial absurdo essa play aí, mano. Exato. E como vai chegar as cartas novas também, fica mais fácil ainda de jogar ao redor de Fualos. Não pra mim, eu tomei Fualos pra cacete no Nacional. Eu tomei mais Fualos que Draw, por incrível que pareça. Eu preparei o meu deck pra jogar Underdraw. O problema é que eu tomei Fualos, mas pra mim Fualos é o menor dos problemas. Se eu tomasse por olho, eu ficaria mais impactado ainda nos jogos. Aí, beleza. Como eu só tomei Fualos, foi de boa. Eu consegui administrar muito bem, porque só invoquei a Riciela, busquei duas cartas, fiz a play de Azamina pra buscar as cartas aqui, e pronto. Montei o jogo que eu precisava no turno do oponente. E se fosse deck de Fightsmith ou qualquer outra coisa que interagisse dando alvo ou Blue Eyes, o cara certamente ficaria impactado nisso, tá? E, cara, essa carta aqui, essa é o famoso... Silveira. A Silveira, essa carta aqui foi uma brisa minha em situações em que, por exemplo, eu dou o efeito Deusete, dou até o próprio efeito da Diabel para poder resolver. E, pra quem não sabe, se ela tá no Grave
e eu ativo um efeito. Quando eu resolvo um efeito, quer dizer, quando o oponente ativa uma carta em resposta a um efeito de Diabel ou de uma carta Symphony Spoils, se ela estiver no grave, eu posso banir ela, eu bano ela, e aí o efeito é negado. No campo, eu mando uma Diabel no campo, uma Diabel Star, ou na mão ou no grave, dou alvo numa carta e eu nego o efeito. Praticamente ela nega uma carta ao Minegate no campo, tá? Então, pra mim, é a situação de jogar ao redor de draw e jogar ao redor de follows também. Então, que nem eu falei, eu preparei a build pra montar um campo pra jogar ainda o first game, se der tudo certo, se eu não tomar nada, e na volta do oponente, caso eu tome alguma interação forte. Foi exatamente isso, por isso que eu usei ela. Além de ser uma carta Symphony Spoils e pode ser enviada pro grave tranquilamente e buscada pela Wanted depois. Kick Spell só usei uma, o resto é padrão. Aqui é a minha carta preferida, tá? Essa aí. Essa aqui muitos falam, Presto, não faz sentido usar essa carta não é boa, não vale a pena e tal. Mas eu vou explicar depois, porque eu tô usando uma techzinha interessante, tá? No extra deck e no main deck. Mas essa carta aqui, eu posso ressuscitar qualquer Illusion Spellcaster do grave, voltando o Spellcaster Illusion do campo para a mão. Isso faz eu voltar até as minhas fusões que estão banidas também. Eu posso, por exemplo, o cara me deu um beijo na Santa Zamina. Aí eu não posso usar o efeito dela para renascer do grave, porque o efeito dela é banir e renascer uma Zamina do grave. Tá bom, eu ativo ela, volto qualquer mago ou iluso para a mão e invoco de novo a Santa Zamina. Opa, o cara não esperava por isso. É uma Symphony Spoils que pode ser usada tranquilamente no deck, é buscável pela fusão Azamina, pela bruxa. E, cara, é uma carta também que foi um puta potencial no jogo, tá? Beleza. Dito isso, vocês já entenderam como o deck funciona, como a minha build funciona, né? E eu usei 40 cartas fechado, eu consegui chegar no número perfeito desse deck. E eu vou explicar para vocês as traps, tal, aqui, aqui, aqui. Vamos lá. Por que eu foquei no draw? Eu foquei no draw e no Veiler. Eu não coloquei Fualos de main deck porque eu tava pensando na Alien. Na Alien, realmente, Fualos e Draw eu entendo que seriam melhores opções para o main deck, tendo em vista que decks como Malice e Mitsurugi seriam os decks perfeitos para jogar o evento, né? Seriam as melhores opções. E essas cartas facilmente podem parar o deck de jogar, um pouco ou às vezes bastante, né? Não jogam tanto. Como não teve a coleção, a gente jogou sem Alien, então é um formato, como eu posso dizer o termo, ficou um bacanal completo. O rombo. Virou tudo jogava. Então, como eu percebi que tudo jogava, alguns decks específicos que acabam sendo impactados pelo Draw ou mesmo pela Veiler, eu acabei dando relevância para poder usar eles, tá? Não só isso. Por que eu foco no Draw e no Veiler? Porque eles são Spellcasters. Tinha plays no White Forest que minha mão não vinha boa. Mas quando a minha mão não vinha boa... a tática do normal. Eu via da tática do normal summon. Eu fazia uma Artemis, o link da Artemis. Ou depois dava aqui, buscava Euzete Azamina, Special Euzete Azamina para fazer fusão. Cara, tinha situações em que eu joguei dessa forma e minha play continuou, porque eu invoquei a Muxielago, que é do Azamina, fiquei buscando carta e fiz a minha extensão de jogada até o turno do oponente. Ou seja, essa era uma situação quando a mão estava ruim, mas nesse evento eu não tive mãos ruins, algumas vieram mais ou menos que nem essas que eu falei pra você como eu faço, mas geralmente, por serem spellcasters, e ela tá na mão, cara, é uma combinação perfeita. Mas você pode tomar Impulse, você pode tomar Imperma. Tá bom, o cara gastou, paciência. Você já ia tomar em outra play, então é a vida. Já ia tomar em outra play, de qualquer jeito eu não ia mudar. De qualquer forma, se desse merda, tá, eu tomei Imperma aqui, tá bom, faria um SP, eu faço uma Lina de luz aqui, na volta o cara vai destruir por batalha, eu vou buscar e já era, tá tranquilo. Então, cara, tudo dependia do game stage quando tava rolando, tá? Aí... essas são as range traps, por isso que eu apostei mais nelas no main deck. E tech cards que a gente conhece muito bem para proteção, né? Tal. Eu usei por causa do draw, porque como eu tô usando draw, eu quis usar o draw, porque draw é a carta que para o meu deck. Khaled, óbvio. TTT eu gosto do uso dela. E Instant Fusion. Isso. Instant Fusion, cara, mas Instant Fusion, eu vou explicar, porque Instant Fusion eu uso o Millennium Eyes, e o Millennium Eyes, vocês, não sei se vocês sabem, mas o Millennium Eyes, ele é um mago level 1, caraca, por
que é uma água, né? Olha que maravilha. E a Instant Fusion tem um efeito legal que o monstro fusão que entra, ele é considerado uma invocação fusão. Beleza? Ah, mas Presto, vocês devem estar pensando, Presto, tá, mas beleza, você vai usar essa fusão aí, mas no turno ela vai servir, ela vai ser destruída e não vai servir pra mais nada. Será? Deck build existe pra isso, né? A gente constrói as cartas de acordo com as interações que a gente tem no nosso main deck. Por que será que eu podia usar? Por que será que eu tô usando isso aqui então? Tá vendo? Olha só, olha que maravilha, né? Então, era uma interação que eu tava... Por isso que também eu tava usando a Sussurros por essa questão, de eu poder renascer ele, dependendo do turno, e ser mais uma interação de negate de efeito de monstro no campo ou no grave. Por isso que eu usei Instant Fusion com o Millennium Eyes, já combinando com as Sussurros. Então essa é a minha combinação que eu usei pro Nacional, com 40 cartas. Uau! Minds Connect, Aulas. Então é isso aí, galera. Esse foi o meu main deck, tá? Agora eu vou explicar pra vocês o side deck, depois eu explico o extra, porque o extra eu já expliquei a tech principal dele, né? Vamos lá. Pack de Trust com Sancto, Cabra. Eu vou explicar sobre por que eu estou usando ela. O White Forest já tem um first turn muito forte. Se passa e tá ok, mano, é quase difícil do cara tirar. Principalmente se eu tiver uma Santa Azamina. Então, mas tem situações em que eu vou tomar interação pós-side, então não tem muito o que fazer. Vou tomar uma coisa que pode impedir de jogar, tipo draw, fora essas coisas. Se eu tenho Trust, seto a cabra dependendo do deck. Se você fala, por exemplo, Malice... Qual o nome daquela lá que é a que bane 3 do Grave? Não, a que bane 3 do Grave e... White Rabbit. E Seta Trap. Seta Trap? White Rabbit. A Binder. Binder, Binder. Então, aí, se eu tô jogando contra a Malice e o cara tá post-side, eu falo, mano, Binder. O cara não vai jogar com ela, não vai ter ela em jogo. Eu posso falar outra que Bunny, que é chata pra caramba. Contra a Raizel, eu falo Detonator. Contra a Mitsurugi, eu falo Amenô. Então, é uma interação, assim, interessante. Quando ela tá no Grave, eu posso banir ela. Falo o nome da carta. O cara não pode ativar o efeito da carta no campo. Então, assim, é uma carta muito boa. Dá um disable legal nas jogadas que o cara faz. E é eficiente. Posso falar o sequence do Fight Smith para não fazer fusão. Posso falar Desirai, tá ligado? Então só piora. É boa de setar com a Trash, boa de enviar com Isso, é tranquilo. Altos como Book of Eclipse. Eu apostei também aqui contra a Malice também. Contra a Malice, geralmente eu tava jogando com isso aqui, mais Lanceia, mais Fualos. Porque, mano, o Malice é a minha bad match. E aí, eu quis apostar em cartas para jogar em segundo que fossem eficientes, tipo Fualos, para não deixar de jogar tanto, spam de jogada, e Lancer. Se vir um, eu uso uma, se vir outro, mas aí depende. Mas aqui o mais importante é primeiro eliminar as cartas atrás, para tirar o que precisa, né, perma ou as traps de Malice mesmo, para ele se lascar lá e não conseguir jogar, fazer uma play curta, dependendo, né. E dar a oportunidade para poder jogar. E Lancer é óbvio por causa da Sanctum, né? Então, pra mim, eu acho que é a combinação perfeita. Cara, essas cartas aqui foram essenciais, tá? O Book Eclipse foi eficiente porque enfrentei uns Raizel Mitsurugi... Eu enfrentei Raizel Mitsurugi Kashitira, enfrentei Raizel Puro também. O Eclipse foi incrível. Lightstorm tirou o back row atrás. Fez o cara gastar Solens, eu apliquei o Eclipse e acabei ganhando o jogo. Storm também para limpar atrás contra alguns decks específicos. Fualos ajudou mais ou menos, Lancer foi eficiente porque enfrentei 4 Malice, eu vou até mostrar depois o meu reporte, né, do torneio, né, meu reporte que eu faço bonitinho, tá, mas depois eu vou mostrar pra vocês, mas vou mostrar o site, tá, o site não tem muito segredo do White, o extra, perdão, aí vamos lá, não tem muito segredo, Silveira. Aqui, pack inteiro do Azamina, cara, ó, lembre-se, Santa. Mas aí eu vou explicar pra vocês, tá? Como eu tô jogando com White Forest há um bom tempo, eu já tenho uma noção do que esse deck tem vantagem em cima de determinados decks. Como eu sabia que não ia ter Alien, e como eu imaginava que o Fight Smith ia tá em ascensão pós-lista, porque era um deck que todo mundo ia imaginar que fosse capado, mas não foi. Eu continuei com o White Forest pela questão de o meu deck tem um Floodgate que impede do Fight Smith jogar. Se determinados decks dependem do White Smith para jogar
e eles não conseguem por causa dessa carta, eu desligo 50% do deck do cara. Se eu desligo 50% das jogadas do deck do cara, praticamente é um caminho já andado para a vitória. A questão da Santa Zamina é mais essa, por isso que eu usei. Fora que a Santa Zamina ela dá o TK reverso no cara, porque geralmente os caras vão botar uns monstros invencível, invulnerável no campo com tipo 3.000, 4.000 de ataque. Quando eu faço ela, vai ter situações em que eu não preciso me matar muito. Eu só preciso invocar ela, um outro monstro com 0 de ataque, outro monstro com 0 de ataque e me matar no cara, e aí eu ganho numa boa. Mano, ela tem esse efeito idiota, por isso que eu... Pega surpresa. Foi muito pego de surpresa. Contra Malice, Mano, eu enfrentei 4 ou 5 decks de Fightsmith, tudo com Bestial, Castira. Eu enfrentei acho que até o campeão que foi nacional, o cara também enfrentei ele, eu ganhei dele, porque ele teve que passar por cima dela, mas não conseguia, aí teve que ser obrigado a fazer um Zeus, aí ele deu board wipe no campo dele inteiro, só pra poder tirar ela, aí eu acabei fazendo de novo, ele não tinha ult pra tirar. Muitos decks de Fightsmith não tinham ult pra tirar ela, tiveram que ser obrigados a recorrer ao Typhon pra poder tirar, mas aí eu sabendo que os caras iam fazer Typhon pra tirar ela. Eu tinha interação Under Typhon, então eu tava tranquilo quanto a isso. Mas, entendam que o deck de White Forest e Azamina é um deck que ele recupera tudo e faz de novo. Ele não é um deck que joga os Link, que perde tudo e não consegue fazer a jogada. Se ele refaz. Além dele refazer a play, ele consegue ressuscitar os monstros. Por toda essa consistência de jogada, eu posso dizer que pra mim foi uma call orientada para jogar esse evento, usar esse deck. Pra mim é uma coisa que pra mim, assim, eu de verdade eu achava que não ia ter um desempenho excepcional. Eu falei, mano, vou jogar de White Forest, eu não vou ficar me matando pra procurar Raizel, Mitsurugi, foi isso mesmo. Eu falei, mano, eu vou continuar com esse deck e dane-se. Isso começou quando eu fui mal lá no regional da época. Eu falei, mano, eu vendi o Raizel, falei, dane-se, eu vou jogar com White Forest até chegar a coleção nova. Eu vou masterizar o meu conhecimento máximo desse deck. Eu vou fazer esse deck aqui, coisas que nenhum player nem os caras de White Forest lá fora conseguem fazer. Mantendo o ciclo aí do pau branco. Mantendo o ciclo do pau branco, caramba. Aí começou pelo Remus ter ganhado lá, tal, eu ter ficado em nono lá no primeiro regional. Você é doido. Depois BH. Depois BH. Teve coisa, mano. Os 10º lugar lá no regional da main deck, e foi assim. Então, tipo assim, é um deck que me acompanha um bom tempo. Eu peguei uma empatia por esse deck muito grande e, cara, não preciso falar mais nada, né, mano? Ó a Santa aqui, ó. Eu só tenho a agradecer a ela, tá ligado? Então é isso. Falando em agradecimento, pra quem você vai mandar um salve aí depois desse top? Olha, cara, um agradecimento geral pra todo mundo. Cara, eu agradecimento geral pra todo mundo, porque muitas pessoas vieram me dar os parabéns, me apoiaram, torceram por mim, tá ligado? Foi uma coisa que eu não imaginava, eu fiquei muito espantado, tipo, eu agradeço de verdade. Não sei como agradecer por palavras, beleza, mas eu espero poder ajudar essas pessoas também um dia. Mas assim, são pessoas que eu converso diariamente em lojas, torneios e tal. Às vezes eu empresto carta, às vezes eu ajudo com alguma coisa, eles me ajudam também. Cara, foi uma troca. Eu agradeço muito pelo apoio de todos. O Rengos também me ajudou bastante. No torneio da CAD na quinta-feira, foi mais engraçado, né? Eu falei, Rengos, mano, você foi o campeão de White Forest. Cara, olha o meu deck. Mano, Seal of Approval, eu quero uma aprovação sua desse deck. Eu expliquei pra ele, ó, o deck é isso, X, ponto. Ele falou, cara... Eu olhei a calda renunciada e falei, caramba, que play linda, mano. Que isso vai funcionar. Foi isso. Tipo, eu falei, cara, você vai abençoar, tá abençoado, irmão. Tá abençoado, hein, mano. Eu falei... Foi abençoado. E detalhe, né? Esse top 16 eu achei incrível também, que eu tava vindo numa semana que eu tava abençoada também, né? Então, tipo, o mensal da Cat... Não, engraçado foi todo mundo falando, tipo, mano, esse dia é o dia do Presto, mano. Tipo, ninguém tira o Presto desse top. Bizarro, mano, cara, bizarro. E só lembrando, desculpa, eu vou aproveitar pra falar, eu vou falar os decks já rapidinho, tá? Só fala, gatão. Vou falar aqui, desculpa até estender um pouco, mas que eu gosto de falar, né? Sabe tá certo, é o seu espaço, seu lugar de fala. Vamos lá, eu enfrentei, primeira rodada, enfrentei o Judeu de Malice, Fightsmith, Castira, enfrentei rodada 2, Raizel Puro, rodada 3, Malice Bestial, rodada 4, Fightsmith, Castira, rodada 5, Fightsmith, Castira, Bestial, rodada 6, Fightsmith, Bestial, rodada 7, Raizel, Castira, Mitsurugi, rodada 8, Malice, Sky Strike, rodada 9, Fightsmith, Bestial, Primite, e rodada 10, que eu perdi essa, até ontem, na nona rodada eu tava invicto praticamente. 9-0. 9-0, e aí eu perdi pro Rato, que ficou top 16, pra Malice Bestial, né?
Top 32 eu enfrentei o Memento, o cara tomou um game loss por uma carta lá que eu acho que tava colocado de forma indevida lá. Aí a outra match eu ganhei, então foi 2-0 em cima do Memento. E eu perdi pra Cristo no top 16 porque o cara tava... Era o dia dele. Era o dia dele, não tinha como. Era né? mais o dia dele do que o seu dia. Exatamente. Mas assim, agradecimentos a todos sem exceção, não só o Rengos, todo mundo da loja também, todo mundo que me apoiou. E também não só o apoio das pessoas aqui em si, né? As pessoas que olham pela gente, né? Que estão lá em cima, né? Tipo, mano, não tenho o que falar, tem uma pessoa que tá do meu lado, eu tenho certeza. E é o Rodrigo Ramos, tá ligado? Cara, não... Eu já falei isso em vários vídeos, eu vou falar mais uma vez, é o agradecimento dele, porque ele é um cara que eu jogo por ele, praticamente. É um cara que fala, mano, Presta, e aí, a gente vai jogar daqui a quanto tempo? Eu falei, cara, quando eu tiver 50 anos, provavelmente eu ainda vou estar jogando, mano. Aí ele falou, cara, eu também, mano, é isso. E, cara, eu jogo por ele. Eu tenho certeza que ele tá lá do meu lado, nesse nacional todo aí. E, assim, agradecimento total a ele, onde ele estiver. Ele deve estar me olhando, ele deve estar feliz pra caralho. Eterno demais. E aí também, ela agradecer minha mãe também, que torceu por mim. E, claro, a Ani, minha namorada maravilhosa, que me apoiou muito. Ela foi uma mulher que depois de 5 anos me viu chorando. Ano passado, parece depressivo. Eu tava depressivaço e tal. E, mano, sábado à noite, 8-0, eu olhei minha namorada lá, que a primeira coisa que eu fui fazer só foi derramar as lágrimas assim. Falei, amor, fiquei 8-0. Mas assim, pessoal, muito obrigado mesmo, agradeço. E assim, é só o começo, né? É isso. Vamos em frente que tem mais torneios torneios de geração. Ó, e aqui pra encerrar, eu tenho que falar essa frase, né? Ele foi meu professor.